Oi pessoal, hoje eu venho trazer para vocês essa técnica linda de cut crease, muito pedida. E eu começo aqui com a higienização da pele da modelo. Vocês vão ver que a gente bate um longo papo, a gente ri, a gente brinca, vocês vão ver a nossa interação. As caras delas são as melhores. Logo depois eu faço a higienização da pele, eu venho com um tônico. E ela tá que fala, né, gente? A gente tá que fala, que ri e vamos que vamos. E aí logo depois que eu faço isso, eu venho com a aplicação do hidratante. E esse hidratante, ele é hidratante e prime ao mesmo tempo, tá? Ele é um produto 2 em 1. Então com isso eu ganho tempo. Eu gosto de aplicar com a mão mesmo, tá? E fazer o uso dele porque realmente é um produto que agiliza o nosso trabalho. Eu aplico em todas as áreas que ela tenha os poros dilatados e por ser hidratante também, eu aplico em outras áreas que não somente são, que é a função mesmo desse prime, né? Tô aplicando aí agora o óleo hidratante, esse é da Thalita Barrichello, gosto muito desse olhinho, e eu venho aplicando a base. Então eu venho aplicando essa base, eu gosto muito de aplicar da metade do rosto até o canto final dos olhos. E eu não levo essa base até a orelha, né? Como normalmente algumas pessoas costumam levar, alguns profissionais, porque eu não gosto de levar excesso de produto para a área do cabelo, para não sujar o cabelo da cliente, não há necessidade às vezes de uma alta cobertura próximo da orelha, e enfim. Então agora eu venho aplicando do outro lado a mesma situação com um pincel língua de gato, e aí eu venho aplicando até o finalzinho ali do olho dela. Me empolguei, né? Apliquei um pouco além do final do olho dela, mas parei a tempo. E aí eu viro a esponjinha, né, para poder levar menos possível quantidade de produto para a área da orelha. Vou aplicar na área de testa, também eu aplico mais ao centro, não aplico até a área do cabelo, onde eu consigo levar aí só o excesso para o próprio próximo do friso do cabelo. Então eu venho dando batidinhas, é muito importante saber utilizar a esponja, né? Aí eu tô aplicando na parte do pescoço. O pescoço mesmo, eu prefiro levar só o excesso. Vocês podem perceber que eu não costumo esticar o produto, né? Eu só dou batidinhas. E aí agora eu já apliquei o corretivo, na verdade o camuflagem, né? Que é em creme. E eu aplico ali como um desenho de um V. Eu pego a lateral do nariz, a região de buço. E aí nós estamos no bate-papo, né? E aí vamos lá, e eu vou esfumando. Vocês podem perceber que eu esfumo primeiro as extremidades da área onde eu apliquei, para depois aplicar a esponjinha no centro. Então olha lá, ó, na testa eu fiz a mesma coisa. Sempre com batidinha, nunca esfregando nem esticando esse produto, para que a gente não tire os produtos de baixo. Nesse momento eu venho aplicando a camuflagem de contorno, que ele é bem mais escuro que o tom da pele. E aí eu venho fazendo o acabamento imediatamente com a esponjinha. Vocês podem observar que eu utilizo um pincel de cerdas naturais, muito utilizado como blush, né, para blush. E aí eu venho fazendo a aplicação, porque eu já deixo um efeito esfumado. Eu prefiro do que fazer o risco e depois vir esfumando. Então eu venho fazendo já um efeito esfumado e eu acabo de dar um acabamento com a esponjinha. Muito importante, como eu ia dizendo, que a gente saiba utilizar os lados da esponja. Então a gente tem 3 lados basicamente falando. Um lado a gente utiliza para esfumar a base, para esfumar a área, o corretivo, né? Na verdade, a camuflagem mais clara. O outro lado eu deixo para utilizar com o produto mais escuro, a camuflagem de contorno. E a parte de trás, que seria aí a barriguinha da esponja, né? Porque essa daí é do formato coxinha. E aí a parte da barriguinha da esponja eu utilizo para tirar excesso. Então se eu achar que tem excesso, eu utilizo, ó, olha lá, ó. Então às vezes eu vou virar a esponjinha para utilizar. A pontinha da esponja eu utilizo nas áreas menores, né? Cantinho do olho e tudo. Agora eu tô fazendo o contorno do nariz. E aí vocês vão ver que eu vou encontrar esse contorno e fechar na pontinha. Quando eu fecho na pontinha do nariz, eu estou diminuindo o comprimento, né, da verdade, do nariz. Então, além de afinar com os traços paralelos, eu faço a diminuição na pontinha. Lembrando que eu gosto do efeito de nariz muito sutil, tá, gente? Eu não gosto de deixar um nariz muito marcado, é uma área que eu não gosto, não. Aí eu tô aplicando iluminador, um iluminador em pó,
tá? Eu aplico dos dois ladinhos, mas com a edição do vídeo eu acredito que eu tenha deixado, né, só um lado. E aí eu aplico um pouquinho aí na área central do rosto para trazer luz ali também. Um pouquinho no nariz, vocês podem ver que não é tão na ponta, né? Um pouquinho mais em cima ali. E a gente vai vir aplicando depois o blush. Ali eu já tô dando uma coradinha. E poderia ser um blush cremosinho, como pode ser em pó. Nesse momento ainda não foi selada a pele, então justamente para a gente ter uma melhor pigmentação, para a gente ter maior durabilidade. Ó, aí agora eu venho com o iluminador cor-de-rosa, bem pinkão, bem pink. E eu tô aplicando por cima daquele outro iluminador que eu fiz. Então eu queria realmente dar um tomzinho. Nesse momento eu tô esticando ali o produto, que tende a sempre a escorrer um pouquinho ali nas marquinhas da pálpebra inferior. Então eu venho sempre acertando antes de eu aplicar o pó translúcido. A gente não pode selar a pele e deixar que esses acúmulos de base, acúmulo de corretivos e camuflagens, que aquilo fique, tá? Então a gente realmente tem que remover. Tô aplicando a mesma camuflagem que eu utilizei no rosto dela, eu tô usando na pálpebra para nivelar ali a coloração da pálpebra e ajudar na fixação da sombra. Esses são em pastinha, né? E aí eu venho imediatamente esfumando com a esponja, dando um acabamentinho aí. Muito importante a gente dar um bom acabamento ali no cantinho do ponto lacrimal e também no canto externo dos olhos, tá? Para que não fique marcado. Então é muito importante ali esse acabamento. Agora eu venho aplicando um pozinho translúcido. Então a gente deve selar bastante, para que a hora que a gente vai utilizar das sombras, a gente não tenha o risco de cair e grudar. Então eu vou com leves batidinhas. Essa esponja tem que ser muito macia. E aí a gente tem que ir com a mão bem levinha, tá? Embora no vídeo possa parecer que eu estou com a mão pesada, mas não pode ser a mão pesada, gente. Senão realmente a gente cria buracos, a gente acaba criando marcas. Então eu tô aproveitando para selar outras áreas do rosto. Vocês podem perceber que o pó translúcido, ele tá indo apenas nas áreas que estão mais claras, aonde a gente aplicou a base, ou mesmo aonde a gente aplicou a camuflagem mais clara, tá? E aí eu venho logo depois com um pincelzinho, né, meio que para fazer aí a selagem dos pontos de contorno. Então eu venho com um pozinho de contorno para selar a área de contorno, potencializar e selar. A gente precisa selar sempre muito bem a área de contorno, porque essa área é onde a gente sente transferir muito, às vezes num celular, a gente consegue perceber isso. Então eu venho selando com um pozinho mais escuro, é um pó compacto mais escuro, que é do mesmo tom do contorno cremoso que eu fiz, tá? Então o contorno cremoso ele tem uma durabilidade maior porque ele é cremoso e ainda vamos vir ainda com pó, né, para selar. Tô selando também a área do nariz. Então eu venho fazendo também a selagem com pó compacto de contorno. Nesse momento eu venho com a camuflagem cremosa que eu utilizei para fazer o contorno do rosto dela. Eu venho fazendo ali um esfumado na base dos cílios. E logo depois eu vou vir com uma sombra para selar. Então eu aplico, eu esfumo e levo de um canto a outro do olho. Muito, muito importante a gente selar sempre, né? Então eu venho com uma sombra mais marronzinha e eu selo aquela região. Eu venho agora dar um ênfase, né? Dar uma potencializada aí no corretivo, na camuflagem, na região de pálpebra. E ele é mais clarinho, porque nós vamos fazer o cut, que é o recorte da pálpebra. E essa técnica é bom que a gente use uma camuflagem mais clara, para que a gente consiga fazer o desenho com maior facilidade, a fixação dos produtos, enfim. Então nós vamos nivelar o tom da pálpebra e nós vamos, com os tons mais claros, poder potencializar a tonalidade da sombra que nós vamos estar utilizando, né? No caso eu vou estar usando a família dos tons de lavanda, né? Os roxinhos, lilás. Então, nesse momento eu tô vindo com um pincel de esfumar e aí eu tô vindo com uma sombrinha roxinha, né? Um tomzinho mais claro. Então eu venho primeiro pigmentando e depois eu vou fazer um esfumado, né? Então primeiro a gente pigmenta para que essa sombra a gente consiga potencializar a cor. Depois que a gente aplicou a sombra, a gente vem esfumando, tá? Então a gente primeiro pigmenta e depois a gente vem esfumando, igual eu fui fazendo agora.
Não precisa se preocupar com a pálpebra móvel, tá? Se ela sujar, se borrar, porque depois a gente vai fazer a limpeza com recorte. Então agora eu venho reaplicando, né? Eu venho potencializando aí cada vez mais o tom de roxinho. Lembrando que é a primeira sombra ainda, tá, gente? Eu não tô utilizando aí outra sombra não. Depois vocês vão perceber quando eu utilizar a outra sombra, que vai dar uma diferença bem grande de tom. Ó, é a mesma sombra ainda. O que eu tô fazendo é ir potencializando aos poucos, tá? Muita gente reclama que às vezes a sombra abre. E aí, ó, nesse momento realmente eu tô indo agora com uma outra cor, tá? Com um roxinho mais escuro para criar mais profundidade. E como eu sempre digo, a gente nunca vai estar aplicando uma cor em cima da outra totalmente. A gente quer deixar as bordinhas aparentes com a primeira cor. Então isso é muito importante em qualquer degradê que a gente faça. E aí é importante, como eu estava falando também, para que a sombra não abra, claro que a qualidade da sombra, mas também a gente ir aos poucos esfumando. Olha só, e agora eu uso um terceiro tom de roxinho, um bem mais escuro. Então eu usei 3 tonalidades diferentes e aí eu vou conseguindo construir o meu esfumado. Então primeiro eu usei aquele tom de roxinho mais claro, depois um outro tom um pouquinho mais escuro e depois esse tom mais escuro ainda, tá? Sempre lá, pigmentando primeiro, para depois a gente esfumando as bordinhas. É muito interessante que a gente possa também vir com um pincel limpo sempre, para fazer aí o esfumado dessa bordinha da sombra. Então a gente pode fazer a marcação, como eu tô fazendo ali no côncavo, deixando bem marcante. Gente, eu tô tirando todos os pigmentozinhos que caiam na pele, tá? É muito importante, porque a pele demora um tempinho para absorver ali um pouco dos produtos. E com isso pode acontecer de um pigmento cair e ele acabar agarrando, aderindo, né? Enfim. Olha lá, um pincel limpinho, a gente consegue ajudar o esfumado, tá? Então a gente pode fazer um movimento de rotacional, de girar, como a gente pode fazer um vai e vem. Olha lá como é que vai suavizando, ó. E aí eu venho voltando um pouquinho com um tomzinho mais clarinho, né? Agora o iluminador no ápice da sobrancelha. E aí eu fui dando outros acabamentos. Gente, enquanto o esfumado não tá 100%, eu vou insistindo e venho refazendo, reaplicando as cores que eu apliquei anteriormente. Agora eu tô fazendo o recorte do côncavo, né? Que é a característica do cut crease. E aí é muito importante a gente vir com um primer de sombras. E aí eu tô utilizando um branquinho. O pincel língua de gato e que ele seja super fininho para que a gente consiga um traço bem perfeitinho. E aí eu venho fazendo traço e colorindo dentro dessa área. É importante a gente às vezes pedir a cliente para ela olhar para cima e a gente vai perceber se vai carimbar esse produtinho branquinho que a gente está aplicando. E aonde carimbar, nós vamos fazer o recorte exatamente em cima, tá? A gente vai respeitar o formato do olho da cliente. Então nós podemos fazer isso, pedir a cliente para olhar para cima e vai carimbar no ápice, exatamente onde está meu pincel aí, vai ser carimbado, na maioria das vezes carimba. E o que seria o carimbar, né? A pessoa abrir o olho e marcar lá em cima um pouquinho de sujinho desse branquinho do produto que está sendo usado. E aí a gente sabe que é o ponto que a gente deve respeitar, que seguir o recorte. Aí nesse momento eu já estou esfumando, é um pincel de precisão chamado pincel lápis. E eu venho esfumando esse produto suavemente, tirando os excessos, tá? Então é bom que a gente tenha às vezes um papel toalha em mãos, que a gente vá tirando esse excesso e eu vou esfumando, ó, vou esfumando, retirando o excesso desse produto branquinho. Gente, não deixa o excesso de produto, esse branquinho, porque senão craquela, tá? Então às vezes a gente tem aí uma sombra que craquela. Aí eu tô voltando com os tons de roxinho, né? Então eu vou fazer a transição. Então eu venho aplicando com o mesmo pincel que eu usei, né? O tomzinho mais claro e depois eu venho fazendo a junção com o tomzinho médio e o escuro no canto externo, tá? Então, mas você pode fazer o contrário. Você pode vir com um tom mais escuro, depois o médio e o mais claro. Tanto faz a ordem. Eu fiz o inverso aí, ó. Agora eu deixei por último o tomzinho mais escuro. Eu fiz um movimento aí de aplicação de sombra mais na diagonal, tá? Eu gosto muito desse efeito mais diagonal. Então eu venho fazendo todo esse acabamentinho, né? Eu gosto muito de primeiro trabalhar com batidinhas, para depois trabalhar com a rodadinha do pincel. Nesse momento eu já tô vindo com o pincel língua de gato e eu já tô selando essa área do recorte com um pigmento, na verdade é um pigmento branquinho, talvez não dê para perceber
com a distância, né, que estava a câmera, mas eu já venho selando essa área com um pigmento branquinho. E aí eu vou fazendo todo o acabamentozinho lá em cima, olha, do recorte. Então é muito importante que a gente sele bem, para que não transfira, para que não borre. Então a gente precisa selar bastante. Poderia ser opaco, tá, gente? Então pode ser também uma sombra opaca, onde a gente mantenha, por exemplo, essa técnica totalmente opaca. Então isso pode ser também, depende de gosto. Nesse momento eu tô aplicando uma colinha em pastinha, pra gente colar aí um reflexo. Então eu tô ali esfumando direitinho para não deixar marcações. Então isso é muito importante. Importante que a cliente, né, que a modelo não abra o olho no momento que a gente faz a aplicação. E agora eu já venho com o produto, né, com o reflexo, aplicando. Vocês podem ver que já começa a dar o brilho ali. Então eu já venho aplicando com um pincel de esfumar, tá? Muito importante esse pincel ser mais abertinho para que não fique marcado. Agora eu venho aplicando um pigmento, na verdade um reflexo um pouquinho maior, quase um glitterzinho, tá? E aí eu venho aplicando e aí eu tô dando os últimos acabamentos do olho, tá? Então eu venho fazendo ali na direção das têmporas. Venho agora com uma sombra branquinha, tá? É uma sombra mesmo, branca opaca. E eu vou aplicar depois por cima um pouquinho do pigmento branco. Olha lá, ó. Eu venho com um pincelzinho para dar um acabamento e ter um pouquinho mais de reflexo, né? Então para não ficar opaco, olha lá, ó. E aí a gente consegue ter um efeito legal. Aí eu venho aplicando o delineador em gel. Então eu vou fazer um delineado bem sutil. Prefiro não fazer um tão grande. A modelo não tem um espaço de pálpebra tão grande, então a gente deve avaliar sempre isso, o espaço que a cliente tenha de pálpebra, para a gente ver se realmente comporta um delineado grosso ou não, senão ele toma o espaço da pálpebra todo e não vai aparecer o detalhe da sua sombra. Eu venho colocando cílios postiços, que vai dar todo um toque, né, nessa maquiagem, sempre limpando. Qualquer coisa que venha cair a gente limpa, a gente pode usar um pincel com pó. Nesse momento eu tô penteando a sobrancelha. Venho com um pouquinho de cola em pastinha, aplicando ali em cima da área onde eu apliquei o iluminador. E eu vou vir com reflexo, pedir ela para virar a cabeça para cima, porque a cliente sentada, a tendência é que caia tudo isso embaixo no rosto. Então eu faço isso. Nesse momento eu tô fazendo o uso de um delineador líquido, para cobrir a cola dos cílios, tá? Sempre a gente precisa voltar e fazer esse acabamento. E agora eu venho fazendo a correção das sobrancelhas, né? O preenchimento de algumas falhas. A modelo tem uma sobrancelha bem delicada, uns fios bem clarinhos. Então a ideia também não era fazer uma sobrancelha muito escura, muito marcada, enfim. Mas a gente vai fazer ali os fiozinhos, né? E dando acabamento no finalzinho da sobrancelha. Bom, então a gente vai utilizando a escovinha e aí a gente vai conseguindo um efeito bacana. Nesse momento eu estou usando uma máscara de sobrancelhas, dá um efeito 3D bem bacana, eu gosto muito do efeito. Essa máscara, quando a gente aplica, realmente ela parece que é muito mais clara, mas na realidade não é, vocês podem observar. E aí tem uma versão opaca, né, e a versão com glitter. Espero que vocês tenham gostado, foi feito com carinho para vocês. E até o próximo vídeo.